Vamos continuar o nosso estudo em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Jeremias é o profeta, conhecido como profeta chorão, profeta que sentia muito, se compadecia do que iria acontecer com o povo de Judá. Ele tinha um coração bem sensível. E é assim mesmo, para servir a Deus tem que ter o coração sensível. Mas também não pode ser uma casca de ovo que não aguenta crítica ou situações difíceis, porque há muita situação difícil para os servos de Deus. E Jeremias, usado pelo Senhor durante 40 anos, ele profetiza durante o reinado de alguns reis, e ele pega aquela transição antes do cativeiro e também os 5 próximos meses, quando o povo é levado para o cativeiro. E a conclusão que nós chegamos do capítulo 2 é que as pessoas precisam se converter. Elas precisam se converter da idolatria, precisam se converter da iniquidade ao pecado e precisam se converter do esquecimento de Deus. As pessoas precisam mudar de direção, precisam mudar de vida. Mas não se engane, não adianta se converter, por exemplo, da idolatria, no sentido de, agora eu não sou mais idólatra, não adoro mais ídolos. Isso não resolve a situação espiritual de uma pessoa. Toda conversão precisa ser uma mudança de rumo para Jesus. Não adianta a pessoa parar de fazer alguma coisa. Ela precisa deixar dos seus pecados, mas buscar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Jeremias ele não diz apenas que as pessoas precisam parar de adorar ídolos. Ele diz que precisam adorar ao Deus verdadeiro. Elas não precisam, ou elas não devem apenas deixar das suas maldades. Elas devem se voltar ou voltarem ao Deus verdadeiro. Elas não precisam ou não devem apenas se lembrar de Deus, mas elas precisam adorar esse Deus e servi-lo. Assim é a sua vida também. Você não precisa ou não deve ter apenas um conhecimento correto de Deus. Você precisa viver para Deus. Você não precisa ou não deve ter apenas um conhecimento correto de que Cristo morreu pelos pecadores, mas você deve ser a pessoa que aceitou essa salvação e que vive para Ele, como um discípulo de Cristo Jesus. E nos primeiros 13 versículos, ele fala da idolatria, ele vai continuar falando disso, mas nós sabemos que uma pessoa pode ser idólatra de objetos, adorar objetos, ela pode adorar pessoas, é o culto da personalidade, pessoas que adoram, aceitam tudo que os outros falam e até as adoram como Deus. Por exemplo, há várias pessoas boas que viveram nesse mundo, que já morreram, mas que são adoradas por algumas pessoas. Eles ainda fazem cultos para essas pessoas que já morreram. Deus não quer isso. E pessoas também podem adorar a si próprias, elas se colocarem como o seu próprio Deus. E agora nós vamos ver que as pessoas precisam se converter da iniquidade. Iniquidade é o mesmo que pecado, errar o alvo, não acertar o rumo certo. E o rumo certo é para Deus, o rumo certo é a palavra de Deus. E algumas pessoas não conseguem acertar esse alvo. Essas pessoas elas se desviam. Algumas até parece que estão indo para esse alvo, mas algumas coisas como os cuidados deste mundo, a fascinação pelas riquezas fazem com que elas se desviem do caminho correto da palavra de Deus. Foi o que Jesus falou quando ele estava
falando da parábola do semeador. Algumas pessoas como uma semente que cai entre os espinhos. Esses espinhos crescem e sufocam o crescimento. Algumas dessas pessoas como sementes que caem fora do caminho, fora do trilho, fora dos sulcos onde as sementes deveriam cair. E aí vem os pássaros e tiram essas sementes, comem essas sementes. Assim também há pessoas que recebem a palavra, se agradam dela, acham um caminho muito bom para seguir, mas logo vem Satanás e arranca do coração delas e elas permitem que essa palavra vá longe dela. Dessa maneira, então, nós temos várias advertências para ouvirmos a palavra, atentarmos para elas e ficarmos firmes, obedecermos essa palavra. Então, as pessoas precisam se converter dessa iniquidade, como nós vamos começar a ler aqui em Jeremias 2, a partir do versículo 14. Eu vou convocar algumas pessoas para lerem aí, tá bom? Então, se você não quiser ler, não tem problema, mas eu vou te convidar para ler. Se converter da iniquidade. Versículo 14. Vou pedir para a Aline, Aline 1 ou 2? Qual que é essa Aline aí? Aline do Tiago. 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque pois veio a ser preso. A iniquidade é assim. A iniquidade faz de você um escravo. As pessoas que estão envolvidas com o pecado, seja ele quais forem, não estou dizendo aqueles que nasceram em pecado, porque todos nós nascemos em pecado. Porém, algumas pessoas têm os seus pecados de estimação. Tem aquelas práticas que estão bem quentinhas debaixo de um cobertor. Você está acobertando esses pecados. Então, esses pecados, eles te fazem escravos, ou escravo. Israel é escravo ou é um servo nascido em casa? Ou seja, é a mesma coisa, né? Servo, escravo, mesma coisa. Será que a nação de Israel está escravizada com esses pecados? Ela veio a ser presa, está presa por causa desse pecado da idolatria e as demais iniquidades? É algo que o profeta está perguntando. Versículo 15, seu Wilson, pode ler? Os leões novos fugiram contra ele, levantaram a voz, a terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Houve algumas investidas contra a nação de Judá e certamente Jeremias está preparando para aquilo que vai vir, ou seja, vai haver uma invasão, eles vão ficar cercados por 1 ano e 2 ou 3 meses e depois aquele povo vai invadir com gosto, aquele povo vai entrar, e assim é também o pecado, é como um leão rugindo. Até o apóstolo Pedro usa essa figura, não é? Que Satanás é como um leão que ruge, está rodeando, querendo alguém, procurando alguém para tragar. Então Satanás, com a força do pecado, ele está tentando fazer isso na sua vida, ele está rodeando, e uma hora ele pode abocanhar, caso você permita, caso você, como se diz, demole. Então nós precisamos, meus irmãos, ficar firmes na palavra, porque a desolação pode vir para aqueles que não estão prestando atenção. A nação de Judá estava facilitando, e Deus ia mandar umas antecipações, ou seja, uma nação querendo invadir, outra nação querendo invadir, isso já era um treino para aquilo que viria. Da mesma forma, nós temos algumas investidas de Satanás. São investidas não tão furiosas, não tão violentas.
Então, alguns recados, algumas dicas você já tem na sua vida. Você precisa observar qual pecado que te derrubaria. Todo pecado derruba, é verdade. Mas algumas tendências da sua vida já estão indicando aqui você cairia. É melhor ter uma guarnição. Como por exemplo, eles chamavam de bastião. Bastião não é o Sebastião, o Tião não, tá? Bastião é uma muralha que ficava em volta das cidades. E nesses baluartes, ou nesses bastiões, ou nessas guarnições, fortalezas, era comum ficar um pouco velhas, né? E começar a cair um pedaço de tijolo aqui, um pedaço de pedra ali, e eles pensavam, bom, nós temos uma grande muralha, só que é bom você reparar se tem nessa muralha gigantesca, se não tem algumas falhas, algumas brechas. E eles mandavam então seus pedreiros para tapar essas brechas. E na nossa vida também você tem várias áreas da sua vida. E você, de modo geral, você fala, está tudo bem comigo, vai tudo bem. Mas é melhor você prestar atenção naquelas fissuras, naquelas rachaduras pequenas, porque é dali que pode desmoronar um pedaço da sua vida. E Deus está, através de Jeremias, falando para a nação de Israel sobre a desolação que vai vir. Cidades vão ser queimadas, ele já coloca aqui como presente. Cidades estão queimadas, não há quem nelas habite. Versículo 16, um versículo um pouquinho difícil, mas vamos tentar resolver aqui. Danilo, você está com a Bíblia aí? Versículo 16, pode ler? Até os filhos de Nof e de Tenéficos te quebraram o alto da cabeça. Em outras versões, até os filhos de Mênfis e Táfnis. Que dupla caipira é essa aqui, Mênfis e Táfnis? São duas cidades do Egito, duas cidades conhecidas do Egito. E a nação de Judá começou a fazer amizade com o Egito, para que quando viesse algum invasor, a gente faz essa aliança com essas cidades, com o Egito, e aí o Egito vem em socorro a nós. Agora ele está dizendo aqui que até aqueles com os quais vocês fizeram aliança, ou seja, com o Egito, mencionando aqui duas cidades, Mênfis e Táfnis, eles pastaram o alto da tua cabeça. O que quer dizer isso? Rasparam a sua cabeça. É uma forma de dizer, eles também se apropriaram de vocês. Eles estão querendo também invadir e derrotar e desolar vocês. Ou seja, não dá para confiar, né? Você faz aliança com alguém e esse alguém vem e acaba com você. Então Deus está dizendo, nada pode te ajudar no momento de angústia, só Deus. Meus irmãos, da mesma forma nós não podemos confiar nos nossos recursos, nós não podemos confiar naquilo que nos dá segurança, que não seja Deus. Somente Deus e a sua palavra é que vai te manter. Por isso você precisa diariamente cuidar da sua vida espiritual. Versículo 17. Agora eu vou pedir para Cristina ler. A Cristina, aquela Cristina depois. Essa Cristina que ela tem óculos. Então vai ser a Cristina de óculos. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Todas essas coisas têm acontecido por quê? Será que não é
porque você está abandonando o Senhor? É o que Deus está falando para a nação de Judá. Tudo isso não sucedeu porque você deixou o Senhor. Não adianta reclamar, dizendo, por que está acontecendo isso? Até Mênfis e Táfnis, ou seja, o Egito, nós fizemos uma aliança com eles e agora eles estão dando para trás. Por quê? Porque você confiou em pessoas erradas. Porque você colocou a sua confiança naquilo que não é Deus. E é por isso que sua vida está desmoronando. Versículo 18, a Aline do Wesley, pode ler? E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? Bom, dois rios famosos. Um rio famoso no Egito é o Nilo, e um rio famoso na Síria é o Eufrates. Então ele está usando uma figura. Que lucro você vai ter? Será que vale a pena você ir até o Egito para beber as águas do Nilo? Será que vale a pena você ir até a Síria para beber as águas do rio Eufrates? Não vale a pena. Em outras palavras, não vale a pena fazer acordo com essas nações, porque essas nações não são de Deus. Não adianta você buscar aquilo que não é Deus para cuidar da sua vida, para ter segurança. Da mesma forma nós estamos buscando segurança e refúgio para as nossas emoções, para a nossa vida espiritual, em que ou em quem? Deus está nos falando através de Judá, nos dando uma dica. Assim como aconteceu com Judá, pode acontecer conosco também. O dirigente falou, não é porque nós somos salvos que nós não temos que responder para Deus. Não é porque nós somos salvos que nós não estamos no perigo de cair. Nós não perdemos a salvação, mas perder aquela saborosa comunhão com Deus, perder aquela segurança, aquela firmeza de fé, é muito ruim para o crente. Porque o crente precisa viver uma vida sadia, uma vida firme, segura no Senhor. Alegria no meio da tribulação, firmeza no meio das dificuldades. Você só encontra isso no Senhor. Versículo agora vamos para o 19, Joãozinho, pode ler? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor Deus dos exércitos. Um aviso para ajudar. O que vai castigar Judá? Então nós falamos, né? Deus castiga. Até alguns mais liberais, né? Alguns talvez mais íntimos de Deus, aquela intimidade falsa, né? Eles falam, não, Deus não castiga. Deus não castiga. Deus, Ele só faz o bem para nós. Bom, não é isso que nós vemos nem no Antigo nem no Novo Testamento. Nós vemos Deus castigar, sim. Ele não castiga, Ele disciplina. Tá bom, mas eu não sei, eu acho que dói a mesma coisa. Castigo e disciplina, mesma coisa. Você pode até mudar a terminologia, mas quando você faz algo que não está de acordo com os planos de Deus, Ele pode apertar, Ele pode te machucar. Se não quiser chamar de castigo, quiser chamar de disciplina, tanto faz, mas dói do mesmo jeito. Então o Senhor, Ele está dizendo que quem está te castigando é a malícia. A malícia está te castigando. Malícia tem uma raiz aí, né? Começa com mal. A maldade, a malignidade, a iniquidade, o pecado é que está te castigando. Então nós vemos muitas pessoas aí na rua da miséria,
Eu não estou falando financeiramente. Estou falando de qualquer aspecto, as pessoas estão na rua da miséria. E por que elas estão daquele jeito? Elas estão daquele jeito por causa do pecado. Inclusive há crentes ou frequentadores de igreja que estão também na rua da miséria. Não tem alegria, não tem paz, uma perturbação, um sentimento de vazio e de derrota que ele não sabe de onde vem. Mas a palavra está dizendo que está acabando com você é o pecado. Você precisa se converter. Se não é crente, evidentemente precisa se converter para Jesus como Salvador. E se é um crente, precisa se converter da frieza, da indiferença, da malícia, da iniquidade, do desvio. O crente também precisa se converter. E o que está acabando com as pessoas é o mesmo que estava acabando com Judá: a infidelidade. E vai ser repreendida por isso. Vai ver o quão mal, quão amargo é deixar o Senhor. E nós falamos isso domingo, quarta e todos os dias que a gente se reúne. A gente fala a mesma coisa. Volte-se para o Senhor. Porque depois nessa rua da miséria amarga, é muito difícil sair desses lugares. Estão aí os andarilhos para a gente saber um pouquinho da história deles. Qualquer um que já conversou com um andarilho sabe que normalmente eram pessoas com família, algum tipo de estrutura financeira, material, familiar, mas entraram nessa amargura. E aí essas pessoas, você fala para elas: se você pudesse voltar, você voltaria? Não. Não consegue mais voltar. É muito difícil. E eu acho que nós não precisamos estar largados pelas estradas e ruas, andando com uma trouxa de bagulho, né? Para sabermos que nós estamos abandonados nesse mundo como andarilhos mesmo, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do Senhor. Eu já tenho falado para os irmãos, há uma diferença entre ser andarilho e ser forasteiro. Há uma diferença entre ser andarilho e ser peregrino. O andarilho está fugindo de casa. O forasteiro está indo para casa. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos andarilhos. Andarilho vive uma vida de miséria, perdido, amargurado. Os forasteiros não. Os forasteiros, eles sabem exatamente para onde eles vão. Só que até chegar lá, eles têm uns vilarejos, eles têm uns desertos, eles têm umas ruas aí para passar que são difíceis. Mas ele passa sempre tendo em mente: eu estou indo para casa. Amém. Você está indo para casa ou você está fugindo de casa? Você vai ver, não você, né, propriamente, é a Bíblia falando, vai ver que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nós precisamos pedir para as pessoas: voltem para Deus. Não só para aqueles que se desviaram da igreja, mas aqueles que estão na igreja também, que já não estão mais lendo a Bíblia, já não estão mais orando, já não estão tendo mais as virtudes de Cristo na sua vida, já perderam a graça. E talvez aqui nesse meio tenha pessoas assim. Estão vivendo mais como andarilhos do que como forasteiros, fugindo de Deus e não indo para Deus. Então eu digo com amor para os irmãos: voltem para Deus, convertam-se do seu mau caminho. Versículo 20, Silvânia, pode ler?
já muito quebraste o teu jugo, e rompeste as tuas ataduras, e disseste, não servirei, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te prostituta. Bom, na primeira parte desse capítulo nós já vimos sobre como que a nação de Judá era uma jovenzinha bonitinha, carinhosa, amava o seu noivo, mas depois começou a se prostituir e não teve mais jeito. Começou a fugir de uma tal maneira do seu esposo que não podia haver um homem que estava se deitando com ele. Uma coisa meio repugnante, né? Mas é assim que Deus falou. Deus falou que o desvio espiritual é comparado à prostituição. É comparado à infidelidade conjugal. E deve ser algo que arranca um pedaço da pessoa ser traído pelo seu cônjuge. E o que Deus está dizendo? Judá me abandonou. Judá se prostituiu. E aqui ele está dizendo que a nação de Judá já faz tempo que quebrou o jugo, não quer mais andar naquele jugo. O Senhor Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, por quê? Meu jugo. Então nós precisamos estar nesse jugo, naquela canga, naquele pedaço de madeira, né? Coloca no pescoço de um boi e é emparelhado um outro boi também, né? Estão ligados. Assim também nós estamos ligados com Cristo Jesus. Ele está do nosso lado. Mas a nação de Judá quebrou esse jugo. Deu uns coices, conseguiu quebrar esse jugo, rompeu as ataduras, não quer mais ficar juntinho, amarradinho com Deus, e disse, eu não quero te servir. E talvez algumas pessoas já falaram para Deus através das atitudes, não com as palavras. Até nós cantamos que você pode demonstrar amor sem palavras, mas você pode demonstrar desamor sem palavras também. Você não vai encontrar muitos crentes falando, eu não quero servir a Deus. Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar um monte de crente não servindo a Deus. E quando você não serve a Deus, você está falando, porque Deus consegue ouvir aquilo que não são palavras. Deus consegue ouvir pensamentos e atitude de coração. Então, se você não serve a Deus, não se engane, você está gritando, eu não quero te servir. Não quero servir-te. Mas que acusação é essa? É claro, é fácil. Basta ter um montinho de terra mais alto, vocês botam ali um altar de adoração para Baal, para Astarote, para Moloque, para Tamuz, e aí tem um monte de deuses. Vocês se prostituem. Vocês não podem ver uma cama que vocês já estão deitando e se prostituindo. Desculpe as palavras vulgares assim, mas eu só estou acompanhando o ritmo do texto, tá bom? Acho que Deus falou para chocar mesmo, né? Isso nos traz uma repulsa, né? Versículo 21. Raíssa, pode ler? Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Isso aqui é disciplina, irmãos. Isso aqui são as palavras duras de alguém que estava seguindo a Deus e se desviou. E essas são as palavras duras também para quem se desvia do Senhor. Agora, quais são as 3 plantas que são ilustradas para falar que é Israel ou Judá? Quais são? Oliveira, videira e figueira.
quando aparecer na Bíblia qualquer uma dessas 3 plantas, pode ter certeza que Deus está fazendo uma comparação com o seu povo. Oliveira, videira e figueira. Quando o Senhor Jesus estava passando, queria comer um figo com os discípulos, e ele chegou perto de uma figueira e ela não tinha figo. O que ele fez? Amaldiçoou, secou, nunca mais dê fruto. Aí você pensa, mas o que Jesus tinha contra a figueira, coitadinha? Ele não tinha nada contra a árvore, ele tinha contra Israel. Quando ele secou a figueira, ele não secou a figueira, era só uma ilustração para dizer: eu estou secando o povo de Israel, que não dá fruto. E aqui ele está dizendo: eu plantei essa videira excelente. Interessante, quando você quer uma planta, uma árvore, você tem que comprar. Dificilmente você consegue cultivar desde a semente. Você tem que comprar uma muda. Agora, a muda é baratinha, pode comprar. R$30 você compra uma muda. Mas se você quer... já é caro, não é? Deus escolheu uma muda excelente. E Ele preparou da semente mais pura, já crescidinha. Ele plantou. Agora, você compra muda em alguns lugares, tem uns lugares que já estão até dando fruto. Pode falar, César. Mesmo uma muda sendo perfeita, sadia, boa, depois de plantada, tem que cuidar muito, tem muitas pragas para demorar. Senão ela não cresce, não produz fruto. Tem que cuidar muito bem dela, zelar bem. Sim. Somos nós. Se não cuidarmos, zelar, é o que traz. Sacudindo tudo aí. O sanguinho não aguenta. Eu ia falar isso, seu Zé. Mesmo você comprando muda, às vezes você perde. Formiga vem, lagartas vêm, alguma coisa pode acontecer e você perder aquela muda. Agora Deus, Ele plantou, Ele cuidou, mas aí vem a decepção. Por que você se tornou uma videira braba ou brava? Ou seja, sem fruto. Não dá fruto nenhum, degenerada. E assim às vezes acontece também com alguns crentes que se desviam. São de qualidade. Todos vocês, todos nós que cremos em Cristo Jesus, somos de qualidade, porque o Senhor nos transformou. E Ele nos plantou. Ele nos plantou para quê? Para dar fruto. Mas quando nós não damos os frutos que Ele quer para as nossas vidas, as virtudes de Cristo nas nossas vidas, que resultam em pregação do Evangelho, comunhão com os irmãos, edificação do corpo de Cristo, todas essas coisas. Quando você não produz serviço para o Senhor, você é uma videira brava, degenerada, que foi escolhida para dar fruto, mas não dá. Aí vem a decepção. Talvez alguém aqui já comprou uma muda e se decepcionou, perdeu. Eu me lembro de um limoeiro, tentamos cuidar e tudo, mas não teve jeito. Foi embora, aquele investimento foi embora. Agora imagino pessoas plantando muitas e muitas mudas. Você quer que aquilo dê fruto, não é? Porque é um investimento que você fez. Deus fez um investimento na sua vida. Na vida de cada um aqui, Ele fez um investimento. Quanto que Ele pagou? Olha para a cruz. Olha para a cruz que você vê quanto que Ele pagou por você. O Filho amado dele
morreu na cruz. Esse foi o pagamento. Agora ele pagou isso para quê? Para ver uma muda secar, morrer? Não, ele quer o retorno do investimento que ele fez. E como é que um crente pode retornar para Deus com a sua própria vida? Com tudo. Quando você tem uma videira, você quer todos os cachos de uva nela. Você não quer abandonar nenhum. Tudo é seu, porque você investiu naquilo. Assim a nação de Judá estava, como se diz, pisando na bola. Não estava produzindo aquilo para o que ela foi escolhida, né? Versículo 22, agora. Elcia, pode ler? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está agravada diante de mim, diz o Senhor. Chega um momento que, se você começa a se desviar de Deus, da sua palavra, dos bons costumes, você fica tão sujo, que aí já não tem mais como voltar tão fácil. Deus está dizendo para a nação de Judá: olha, não adianta, pode lavar com soda, com sabão, com todos os produtos, você não fica mais limpa. A sua mácula, a tua iniquidade está ali perante mim. É por isso que foi para o cativeiro, né? Meus irmãos, voltem antes que fique muito distante. Antes que não tenha mais jeito, senão um quebrantamento total, para ver se recupera alguma coisa. Como, por exemplo, usando a ilustração de plantas. Às vezes você fala: isso aqui não tem jeito, sabe o que eu vou fazer? Vou cortar desde a raiz para ver se começa a brotar. E eu fiz isso com o nosso limoeiro. Cortei tudo, começou a brotar. E foi, depois começou a secar de novo. Ah, não tem mais jeito. Nem seu Zé de Paula dá jeito nisso aqui. Já era. Então, para algumas pessoas, parece que não tem jeito mais. Mas eu digo, se você quiser, tem. Se você falar hoje: eu quero ser um crente diferente, Deus vai começar a trabalhar na sua vida poderosamente. E você vai ser uma bênção. Mas você precisa querer também. Senão Deus não pode usar a sua vida. Não adianta mais Judá se lavar com salitre ou potassa. O que está aí na sua Bíblia, Deise? Sabão bem forte. Sabão bem forte? Não adianta, nem com sabão bem forte vai tirar a sua iniquidade. Então chegou o momento mesmo de cortar pela raiz, cortar lá rente à terra mesmo, para ver se tem um jeito de começar a brotar de novo. Versículo 23. Wellington, você pode ler? 23? Como podes dizer: não estou maculado, não andei após os Balaíns? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste. Dromedária nova de Ligérgio, dromedária nova de Ligérgio pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Cara de pau, né? Judá está dizendo: mas como assim? Como assim? Eu estou maculada? Não estou não, sou limpinha. E Deus está dizendo: como é que você pode dizer isso? Eu me lembro uma criança, né, que falou: você pegou lá a bolacha de chocolate, né? Não peguei não. Não. Ah, é? Aí pegou pelo colo assim, colocou em frente do espelho, todo melecado de chocolate aqui. Às vezes somos essa criança também. Deus está dizendo: você está sujo, não estou, está sujo, não estou, peraí. Aí Ele nos levanta em frente do espelho. Olha o espelho aqui, ó. Esse é o espelho. Quando você
quando você olha para cá, não tem jeito, eu sou igual a Judá. Estou sujo. Então, como você não está suja? Como você não está manchada? Como você diz que não adorou Baal? Como é que você não foi atrás dos Baalins, né? Como diz aqui. Você é uma dromedária. Sabe o que é dromedário, né? Dromedário é igual camelo. Só que camelo tem 2 corcundas. Dromedário tem uma. Mesma coisa, quase igual. Como é que você diz que não foi? Vamos dizer que a adoração é lá no meio da areia. Olha o rastro aqui. Você é igual a dromedária, né? Zigue-zagueando aí. Olha as marcas dos pés. Então aí. Então você foi pega. Você foi pego no seu pecado. Aqui ele começa de novo a usar uns termos bem chulos até, né? Mas é a vida, né, irmãos? Quando tem prostituição, não tem como não nos manchar a respeito disso. Aí ele vai já comparar com uma jumenta selvagem. Versículo 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Palavras feias, hein? Está dizendo ser igual uma jumenta, poderíamos falar igual uma cadela também, né? Chega na época do cio, os cachorros, os jumentos, não tem nem trabalho para ficar procurando. Te acha rapidinho. E você quer satisfazer sua luxúria, seu desejo. E assim também a nação de Judá. Vocês não podem ver no altar. Vocês estão lá já dobrando os joelhos e adorando o próximo ídolo. Vocês se desviaram de mim, como um animal no cio. Meus irmãos, é muito triste quando você entende que Deus está falando de você. É muito triste isso. Deus está me vendo desse jeito. Eu sempre pensei que Deus me via como a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Se você está em Cristo Jesus, Ele te vê como filho amado. Agora, se você não está em Cristo Jesus, você vive uma vida de devassidão. E o Senhor quer te trazer de volta. É sempre assim. Deus sempre quer trazer de volta. Mas a pessoa precisa reconhecer que ela está desviada dos caminhos de Deus. Eu não sei se aqui tem alguém. Deus é quem sabe. Porque Deus olha o coração das pessoas. Você não pode julgar as pessoas por isso e por aquilo. Mas é Deus é quem julga. Mas que as pessoas precisam se converter, isso é muito claro na palavra de Deus. E eu quero pregar isso para o incrédulo e para alguém das igrejas também. Eu quero sempre pregar, você precisa se converter. Se não precisar, está tudo bem, não vai ficar ofendido comigo. Porque essa é uma palavra que você pode levar para outros também. Agora, se precisar de conversão, aí você já tem um espelho para mostrar sua sujeira. Se há alguém aqui no nosso meio, que o Senhor continue falando com você. Que você não tenha sossego de alma, mas que o Senhor continue a falar. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso produzir fruto para o Senhor. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque a Tua palavra claramente nos fala sobre o desvio de não Te adorar verdadeiramente, não produzir bons frutos. Pedimos a Deus que o Senhor continue a tocar nos nossos corações. Pedimos por essa graça em nome de Jesus. Amém.